Senado. Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, para solicitar o apoio dessa casa para a instalação de um grupo parlamentar, que é o Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai, com o objetivo de fortalecer as relações entre os parlamentares dos dois países. Há 10 anos, Vossa Excelência, senhor presidente Renan Calheiros, sancionou a resolução do Senado número 60, de 2005, oriunda de um projeto de sua autoria, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai. E agora, considerando o novo momento que vive o continente americano, me parece uma excelente oportunidade investir no aprofundamento das relações com todos os países do continente e, mais ainda, com os nossos vizinhos. Digo isso, senhoras e senhores senadores e senadoras, com entusiasmo e satisfação, sobretudo após o sucesso da já histórica 7ª Cúpula das Américas, ocorrida na semana passada na cidade do Panamá, que depois de mais de 50 anos representou o retorno oficial de Cuba às reuniões de alto nível interamericanas. A cúpula contou pela primeira vez com a participação dos líderes das 35 nações que compõem as Américas, com natural destaque para as presenças dos presidentes Barack Obama e Raul Castro, respectivamente, presidente dos Estados Unidos e Cuba, cujo esperado aperto de mão, depois de décadas de distanciamento, fez história. Aliás, senhores senadores e senhoras senadoras, é fundamental reconhecer e louvar a inestimável contribuição do Papa Francisco para que este momento épico fosse concretizado. Representando o Brasil nesse evento memorável, a presidenta Dilma Rousseff, igualmente, aproveitou a oportunidade para avançar a política externa brasileira, defendendo de forma enfática e compromissada a integração de todos os países das Américas como premissa fundamental para assegurarmos e sustentarmos o desenvolvimento econômico e social em toda a nossa região. A presidenta participou de encontros bilaterais de grande relevância para os interesses brasileiros, com destaque para a reunião com o presidente Barack Obama, quando foi agendada uma visita de trabalho da presidenta Dilma aos Estados Unidos para o próximo dia 30 de junho, dando uma demonstração evidente de que os dois países caminham para superar com maturidade o distanciamento recente. Além do apoio restrito à reaproximação, Cuba e os Estados Unidos merece destaque o suporte dado por todas as nações que estiveram na cúpula às negociações envolvendo o governo do presidente Santos e a sociedade colombiana em geral, para o fim do conflito com as Farc. A opção para uma solução negociada representa um avanço extraordinário em busca da paz em todo o continente. Senhoras e senhores senadores, os líderes americanos que estiveram no Panamá ainda concordaram em torno de outros relevantes temas para o nosso continente, como educação, segurança, saúde, energia e políticas de imigração. O único desencontro havido na Cúpula das Américas, responsável inclusive pela ausência de uma declaração final, foi a exigência da Venezuela de incluir no documento uma condenação às sanções impostas pelos Estados Unidos ao país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, todos têm acompanhado com atenção e preocupação a situação política da Venezuela. Penso que, acima de tudo, é fundamental que haja equilíbrio e moderação para a superação dos impasses. Nesse sentido, vejo com esperança o trabalho da Comissão de Chanceleres, criada no âmbito da Unasul, por promover o diálogo entre o governo e a oposição naquele país. Por fim, senhoras e senhores senadores, reafirmando minha expectativa positiva em torno desse novo momento experimentado no continente americano, cujos movimentos recentes evidenciam uma aposta na maior integração entre os países, chamo a atenção para a importância de fortalecermos ainda mais o nosso Mercosul. Divirjo daqueles que atacam o Mercosul, entendendo ser acertada a estratégia de privilegiar o bloco como ponto fundamental da nossa política externa. Os resultados do bloco falam por si. O comércio dos países que formam o Mercosul, que girava em torno de 5 bilhões no momento da sua criação, em 1991, hoje corresponde a 60 bilhões.
Aliás, muito mais do que os resultados comerciais, que são inegáveis e expressivos, o Mercosul promoveu uma grande estabilização em nosso continente. Se no passado havia uma competição evidente entre o Brasil e a Argentina em torno da hegemonia da região, hoje os países passaram a condição de verdadeiros parceiros. O mesmo vale para os demais integrantes do bloco. E por isso, como senadora da República que representa o Estado do Paraná, não poderia aqui, senhor presidente, negligenciar a importância da relação com o Paraguai. Temos, senhores e senhoras, senadores e senadoras, a fronteira mais populosa do Brasil, exatamente na região de Foz do Iguaçu, em meu estado, a cidade de Del Este, no Paraguai, e a cidade de Porto Iguaçu, na Argentina. Em território paraguaio, vivem hoje centenas de milhares de brasileiros, e a cooperação entre os dois países é essencial para o futuro daquela região. Se o Paraguai estiver mal, senhores e senhoras senadores e senadoras, não tenham dúvida, o Brasil sentirá negativamente o impacto. Infelizmente, entretanto, vejo que alguns setores da sociedade brasileira, inclusive aqui no Parlamento, têm manifestado críticas e até preconceitos em relação à cooperação brasileira e paraguaia, algo que, para quem conhece a nossa fronteira, é inaceitável. Li recentemente na imprensa, com grande preocupação, uma declaração atribuída ao senador José Serra, por quem tenho grande respeito, afirmando que o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, seria um contrabandista. Quero crer que houve algum mal-entendido, especialmente considerando a biografia e o peso político do senador José Serra e o quanto uma afirmação desta poderia repercutir negativamente nas relações entre nossos países. O Paraguai tem demonstrado grandes avanços, seja de ordem social, seja de ordem econômica. O Produto Interno Bruto do Paraguai cresceu 5,8% no quarto trimestre de 2014, uma aceleração em comparação ao trimestre anterior, quando a atividade econômica subiu 4,4%, apontou um relatório divulgado pelo Banco Central do Paraguai nesta sexta-feira. O relatório assinalou que os setores com maior crescimento foram construção, pecuária e indústria. A expansão do setor da pecuária se mantém pelo 10º trimestre consecutivo, influenciada pelo bom posicionamento da carne paraguaia no exterior. O Paraguai é o 6º exportador de carne bovina do mundo, posição que assumiu desde que conquistou o status de país livre da febre aftosa em novembro de 2013. O setor da construção cresceu pelo 8º trimestre consecutivo, com uma taxa anualizada de 19,4%, com um crescimento acumulado de 14,9% em 2014. Foi o setor mais dinâmico da economia paraguaia. A produção do setor de mineração e indústria apresentou uma expansão de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O Banco Central Paraguaio prevê que a economia do país crescerá. Só para concluir, senhor presidente, 4,5% em 2015. Essa previsão é superior à média esperada para a América Latina e o Caribe, de 2,2%, indicou o BCP. Diante desse momento de reaproximação, senhores presidentes, senhores senadores, senhoras senadoras, de países nas Américas, depois de conversar também com o presidente Renan Calheiros, autor do projeto que deu origem à resolução número 60 de 2005, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai, penso que poderia ser muito útil para quebrar preconceitos e desfazer mal-entendidos, além de contribuir para o fortalecimento das nossas relações, a instalação deste grupo parlamentar, proporcionando, assim, um novo fórum de debate bilateral. Quero aqui manifestar o meu respeito, meu carinho e minha consideração pelo povo paraguaio, por sua autonomia, pelas relações que temos com esse país e, sobretudo, meu respeito pelo presidente Cartes, que tem tido para com o Brasil
sinalizações importantes e parcerias importantes de desenvolvimento dessas duas nações para o crescimento de toda a América do Sul e toda a América Latina. Então, no momento em que a diplomacia nas Américas evoluiu significativamente, espero que possamos também avançar em nosso território sul-americano, mostrando ao mundo o exemplo da região pacífica, democrática e integrada que nós podemos ser. Por isso, peço o apoio dos senhores na consolidação desse grupo e, especialmente, peço o apoio do senador Renan Calheiros, que já foi autor do projeto, para que a gente possa, o mais rápido possível, instalar o Grupo Brasil-Paraguai. Muito obrigada, senhor presidente.